Bem-vindos ao canal, esse é mais um vídeo e hoje eu quero estar falando a respeito de... Não a respeito exatamente de Adão e Eva, mas eu vou citar Eva porque para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês, o que eu quero dizer. Bem, eu sei que muitas pessoas quando se convertem, elas têm uma tendência a ficar um pouco fanáticas. E por que eu falo isso? Porque por observação. Né? Eu falo isso por mim mesma, eu falo isso por observar que muitas pessoas, não vou nem dizer pessoas que se convertem, vou dizer pessoas que até mesmo nasceram dentro da igreja e elas têm uma tendência a ficarem um pouco fanáticas e a decidirem que algumas coisas elas não podem fazer. E eu resolvi falar a respeito disso. Então eu vou ler um texto na Bíblia que se encontra em Gênesis capítulo 2, do versículo 16 e ao 17. E depois eu vou estar lendo em Gênesis capítulo 3, versículo 1, para a gente entender um pouco melhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aqui vocês podem ver que ele permitiu que comesse livremente de toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui você pode ver que ele permitiu que comesse de toda a árvore do jardim. Ele só não permitiu uma árvore. E não foi todas, foi uma que ele não permitiu. Agora eu vou para Gênesis capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, por que eu quero estar lendo isso para vocês? Porque vocês podem observar que a serpente falou assim: não é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Deus, em momento algum, falou: não comereis de toda árvore do jardim. Ele disse que podia comer livremente de todas, menos uma. Ele não permitiu uma, não foi todas. Mas o que que Satanás faz? Ele pega aquilo que Deus disse e ele vai e transforma, ele amplia. Se Deus fala assim, não faça tal coisa, aí ele vai e amplia. Ele não quer que você faça nada. É daí que vem o fanatismo. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja que não se arrumam, muitas acham que não podem, talvez, assistir televisão, outras acham que talvez não devam se maquiar, não devam talvez ver filme, não devam ir no cinema. E essa coisa toda sendo que talvez não foi isso que Deus falou para você. Talvez ele não falou para você assim: corta tudo. Talvez ele te proibiu de fazer uma coisa só e aí você se sente acusado e você acha que é tudo, mas não é tudo. E às vezes ele nem te proibiu de nada, é a sua própria mente, é o inimigo que ele tenta é, perturbar você, tirar a sua paz, tirar a sua tranquilidade, tirar a sua alegria. E você pode observar que Satanás ele não quer que você seja feliz e ele tenta tirar cada pequena alegria que você possa ter. Esses dias eu estava assistindo uma pregadora, eu gosto muito de assisti-la. Ela tem uma história de vida muito marcante, ela passou por coisas muito difíceis e conseguiu superar. Então eu gosto de ver história de vida onde a pessoa conseguiu dar a volta por cima, porque isso me inspira a ser uma pessoa melhor e também quando tenho problemas a dar a volta por cima também. E aí essa pregadora conta a história de uma mulher, ela disse que ela assistiu um filme onde tinha uma mulher que ela é, que um onde tinha uma mulher que um homem permitiu que essa mulher morasse na garagem dele com a van dela. E aí ela foi e morou na garagem dele até morrer. Ele não era parente dela, ele não era nada, mas ele foi bom e permitiu que ela morasse na garagem dele com a van. E ela morou lá até o dia da morte dela. E em algum momento ele encontrou um parente dessa mulher, ele procurou, pelo que eu entendi, né, que a pregadora estava falando que ela assistiu o filme era baseado em fatos reais, e ele procurou um parente dessa mulher, se não me engano, ele encontrou, acho que era um irmão, e aí ele conversando com essa pessoa, com esse parente dessa mulher, o irmão dela falou que ela mostrou
para ele que ela era famosa, que ela já tinha ido em eventos, ou seja, ela era uma música, né? Eu não sei se é assim que fala, se eu tiver errado, me corrijam aí nos comentários. Pessoa que toca, acho que ela tocava piano, tocava algum instrumento, não me lembro qual agora. E aí um dia uma freira falou com ela assim, Deus não quer que você toque. E ela colocou aquilo na cabeça, que Deus não queria, e ela parou de tocar, e aí ela terminou a vida vivendo numa van na casa não, né? Na garagem desconhecido por bondade dele. E aí eu parei e pensei a respeito disso, e eu comecei a chorar, e eu falei com Deus, por que o Senhor permitiu que ela morresse dessa forma, né? Morresse na casa dos outros, nem na casa, né? Na garagem de um desconhecido, sem ter nada, né? Ela tinha a van, mas estava dentro da garagem dos outros, ela não tinha nem onde ficar, né? Não tinha nenhuma casa. E por que o Senhor permitiu que ela morresse dessa forma, né? Se ela se ela abandonou a música porque ela achava que estava te agradando. E aí o Senhor permitiu que ela morresse dessa forma, permitiu que ela vivesse enganada a vida toda, achando que estava te agradando, abandonando a música, porque eu duvido que Deus queria que ela não tocasse. Eu acho que foi a freira que falou isso para ela, que entendeu isso e falou, talvez nem falou por maldade nem nada, mas há pessoas que ensinam talvez para você que não faça isso, não faça aquilo, Deus não quer que faça isso, Deus não se agrada que faça aquilo. Só que às vezes a pessoa tá falando Deus não se agrada, mas Deus não falou pra ela que não se agrada. É ela que acha que Deus não se agrada que você faça tal coisa e fala pra você que Deus não quer que você faça ou que Deus não se agrada que você faça e talvez Deus mesmo nem falou nada com ela. E aí ela terminou a vida dessa forma. Eu fiquei muito triste porque eu pensei em mim, em quantas coisas eu deixava de fazer pensando que, se eu fizer isso talvez Deus não vai aprovar. E eu chorei e pensei porque o Senhor tinha, eu achei tão injusto isso, então pensei, porque o Senhor permitiu que ela morresse enganada, achando que ela não podia tocar, que isso te desagradava, enfim. E aí veio à minha mente o seguinte pensamento: ela não conhecia a Deus. Porque se ela conhecesse a Deus, ela saberia que não tinha razão para Deus não querer que ela tocasse. Não é pecado você tocar instrumento, não é pecado você gostar de música. Então ela viveu dessa forma, ela abandonou aquilo que eu gostava de fazer, que dava fama a ela, que dava talvez até o sustento dela, não sei, porque ela não conhecia Deus. E ela se deixou levar pela palavra daquela mulher. Ela tomou como verdade a palavra daquela mulher, ela achou que era verdade. Aqui, Satanás tentou fazer a mesma coisa com Eva. Então ele fala assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Olha como ele tenta impedir que Eva coma das árvores, sendo que Deus só falou para não comer de uma. E ele tenta impedir que ela coma de todas. Então, olha como que ele trabalha para impedir que você coma, para impedir que você cresça, para impedir que você faça coisas que vão te ajudar a crescer. Olha como ele faz, olha como ele usa de engano.